Bom dia, aqui é a professora Marluce da Escola Municipal Dr. Thanos Ferres de Andrade. Estamos começando as nossas aulas do mês de março. Então hoje teremos uma aula de língua portuguesa, aula 9. Nosso assunto hoje é reportagem. A reportagem é um gênero textual expositivo, no qual se desenvolve intensamente um tema de interesse geral. Ele pode ser sobre pessoas, sobre lugares ou um sucesso concreto. A reportagem é mais que uma notícia. Não só verifica fatos, como apresenta suas causas, seus efeitos, a origem dos acontecimentos, ocupando assim muitas páginas inteiras de jornais e revistas. A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião dos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. A reportagem pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo. Vamos ver a estrutura de uma reportagem? A primeira coisa que aparece na reportagem é a manchete. O que é a manchete? A manchete são frases curtas e objetivas que apresentam com letra bem maior, de maior destaque, visando despertar o interesse do leitor para o que se quer comunicar. Depois vem o título auxiliar, que complementa o título principal, isto é, a manchete, né? Com o objetivo de aumentar o interesse do leitor pelo conteúdo da notícia ou da reportagem. Então a manchete são aquelas letras grandes que vêm por cima e a intenção é chamar a atenção mesmo. Ali eles colocam uma coisa bem curtinha, mas uma frase de efeito, que você bate o olho e já fica curioso querendo ler. No título auxiliar, tem uma explicação um pouquinho melhor do que você vai ler naquela reportagem, tá? Então, a função dessa manchete é, buscar o leitor, tá bom? Continuando as partes da reportagem. A lead, o que é a lead? A lead constitui o primeiro parágrafo, que apresenta de forma bem resumida aspectos relevantes da informação sobre a qual reportagem ou notícia está falando, respondendo questões como o que, quem, quando, como, onde e porquê. Sabe aquele primeiro parágrafo da produção de texto que tem que ter um resumo de tudo que vai acontecer? É a lead da reportagem. Depois vem o corpo da reportagem. No corpo consiste o desenvolvimento, a apresentação de pormenores, de detalhes, de pontos mais relevantes do assunto que está sendo tratado naquela reportagem, tá? Vamos ver agora alguns tipos de reportagem. A reportagem ela pode ser expositiva, interpretativa ou opinativa. O que é uma reportagem expositiva? Os fatos são apresentados simples e objetivamente. Eu estou mostrando exatamente como é, sem me intrometer, sem colocar minha opinião, sem falar o que eu acho, nada disso. Na interpretativa, são estabelecidas conexões entre os acontecimentos e são apresentados comentários sobre eles. Já na opinativa, o repórter coloca ali a sua opinião, o que ele acha daquilo ali. Viu a diferença de uma e de outra? Agora vamos ver as características da reportagem. Para que a informação seja o mais completa possível, o jornalista ele deve elaborar uma investigação exaustiva, durante a qual ele vai procurar resumir dados, testemunhos de outras pessoas. Na reportagem, costuma-se integrar várias formas discursivas, a descrição, a narração e a entrevista. Esse estudo, de fato, ele é importante para que não aconteça fake news, né? Para você não dar uma reportagem como uma notícia falsa. Para fazer uma boa reportagem, o repórter deve levar em conta as seguintes normas. Os fatos devem ser expostos com rigor e objetividade, sem que haja opiniões pessoais sobre eles, a não ser que seja uma opinativa, né? Devem se relatar os fatos com clareza. Só se pode escrever claramente sobre assuntos que se conhecem com profundidade. Portanto, em toda reportagem, é imprescindível uma documentação prévia. Então, o repórter, quando ele está se preparando para escrever uma reportagem, ele tem que buscar provas daquilo que ele está falando. Porque é muito sério isso. Você fala alguma coisa de alguém
e a pessoa pede explicações ou te processa por ter falado aquilo, você tem que ter o documento que prove de onde você tirou aquilo. Não tirou de trás da orelha, não, você não está inventando, não está caluniando a pessoa, não. Então isso é muito importante, é muito sério. A gente não pode sair falando o que a gente pensa sem ter provas contra ninguém, porque dá processo, né? É necessário utilizar uma linguagem precisa, com palavras apropriadas de uso comum, senão as pessoas não vão entender, né? Porém, quando o tema necessitar, convém utilizar jargões técnicos. Por exemplo, uma reportagem sobre astronautas, você deve usar os termos órbita, cabine pressurizada, não são palavras do nosso vocabulário do dia a dia, mas são palavras que têm a ver com o assunto que está sendo tratado. Senão fica muito desconectado também do que está falando naquele momento. Mas normalmente deve-se buscar falar palavras mais simples para que todos entendam, tá? Agora que você já sabe bastante sobre reportagem, leia com atenção a reportagem que tem no PDF de vocês, que se chama O Beco do Batman. Você vai ler, vai resolver as atividades, vai explorar essa reportagem, tá bom? Faça com muita atenção. Até a próxima aula.